queria só rapidamente alinhar algumas ideias a respeito da homossexualidade, para daí a gente conversar ou abrir para esse tempo de perguntas aí sobre essa questão. Primeira coisa, a homossexualidade. Não existe, eu imagino, nenhuma dúvida ou questionamento que a prática homossexual é um pecado descrito claramente na Bíblia. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Certo? Então, novamente, a prática homossexual é um pecado claramente pontuado na Bíblia. Não temos dúvida sobre isso. Certo? Obrigado. Tendo dito isso, uma outra lembrança importante para a gente, que existe diferença, biblicamente falando, de pecadão e pecadinho? Vocês têm certeza disso? Porque depois pode ser que vocês vão se arrepender de ter falado que não agora. Não tem diferença de pecadão e pecadinho teologicamente falando, certo? Certo? Agora vocês já estão com medo. É isso mesmo, gente. Não existe, biblicamente falando, uma diferenciação. Pecado mais grave e pecado menos grave. Pecado é pecado. E a prática sexual, a prática homossexual, ela é, biblicamente falando, tratada como pecado. Então isso significa que, de acordo com a ideologia judaica cristã, a prática homossexual é considerada como um ato pecaminoso diante do Deus judaico-cristão. Ponto. Estamos entendidos sobre isso? Qual é o problema? Onde não estamos? Hã? É um Deus judeu ou Deus? Não, o Deus da Bíblia. Então, só estou fazendo essa separação porque existe a mistura entre o cidadão que pratica a homossexualidade e o ato da homossexualidade. E é nesse ponto que a gente, como igreja, começa a tropeçar. Porque, por exemplo, as pessoas vão dizer: eu não posso me misturar com ele porque ele é homossexual, porque ele pratica a homossexualidade. Eu não posso ir na festa de aniversário dele, porque é uma festa gay. Se é o aniversário dele e ele está fazendo essa festa, ele é gay, logo é uma festa gay. Mas aí começa a história de que a gente classifica sim a coisa como pecadão e pecadinho. Porque você vai no aniversário de sonegador de imposto, você vai no aniversário de mentiroso, você vai no aniversário de gente que consome pornografia da internet, e todas essas coisas nós entendemos que é pecado também. Então vocês entendem onde começa o problema? Que a gente qualifica a pessoa de acordo com o tipo de pecado que ela comete. E isso é um problema. Faz sentido o raciocínio? Certo? E a gente coloca alguns pecados, em especial o ato homossexual, como sendo piores pecados que tornam a pessoa menos aceitável. Eu ouvi outro dia uma pessoa de igreja, líder de uma igreja, falando que é impossível o homossexual ouvir Deus, por exemplo, ou sentir a presença de Deus. Isso é uma idiotice, gente. Por quê? Esse cara, ele chegou no limite da afirmação que classifica pecadão acima de pecadinho. Se é através da manifestação, se a Bíblia nos diz que é através do convencimento do Espírito Santo que nós chegamos à realidade, ao entendimento da justiça e do juízo e do arrependimento, essa conversa do Espírito Santo com a nossa alma, com o nosso espírito, ela sempre vai acontecer, independente da prática, do tipo de pecado que nós cometemos. Então, se eu afirmo isso sobre alguém que tem a prática ou que vive na prática da homossexualidade, eu estou automaticamente classificando como níveis de pecados mais aceitáveis e menos aceitáveis. O que acontece? Por exemplo, tem uma igreja em São Paulo que está sendo processada por um rapaz. Esse rapaz, ele era assumidamente homossexual e ele começou a frequentar essa comunidade, uma igreja pequena como essa. Ele começou a frequentar essa comunidade e aí ele se tornou amigo de algumas pessoas e falou: não, eu quero abandonar a prática da homossexualidade.
E aí ele foi aceito pela comunidade, as pessoas ajudando ele, caminhando com ele, sendo amigos dele, ele mudando o ciclo de amizades dele. Aparentemente tinha um processo em andamento ali. E aí ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu gostaria de me batizar. Ele se tornou membro daquela comunidade, se batizou e se tornou membro daquela comunidade. E nesse processo de mais ou menos 1 ano e meio, ele teve algumas recaídas, sim. Ele teve alguns relacionamentos, alguns encontros homossexuais nesse período. E as pessoas da comunidade ficaram sabendo e tal, aquela coisa toda. E aí chegou um belo dia, ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu canto desde criança e tal, eu estou sentindo que Deus está me chamando para fazer isso. Eu gostaria de cantar no louvor a partir de agora. Aí o pastor falou: não, você não pode. Mas por que eu não posso? Porque você é gay. Ele falou: opa, peraí, como assim? Eu sou membro dessa comunidade. Essa comunidade já me aceitou. E eu estou lutando, estou lidando com a minha homossexualidade, ou com essa minha tendência homossexual. Quer dizer que agora eu não posso cantar no louvor porque eu sou gay? Mas fulano que canta no louvor, e o ciclano, e o ciclano, e o ciclano, quer dizer que o pecado que eles cometem é diferente do meu pecado? E ele entrou com um processo, uma ação contra a igreja. E eu estou torcendo por ele, ele tem que ganhar essa ação. Porque é errado isso. Porque isso, essa postura da comunidade, ela fere uma questão teológica extremamente básica, como a gente começou a conversa aqui. O fato de que não existe pecador e pecadinho. E a gente precisa parar com essa postura dentro da igreja. Certo? A gente fala que quer alcançar o mundo, desde que ele não seja gay, tatuado e use droga. Você entende? Se a gente fala que quer alcançar o mundo, que quer fazer missões, que quer as portas, as pessoas, o mundo venha para a nossa igreja, como que você acha que eles vão chegar aqui? Você entende? Então, só que é fato, existe uma agenda política envolvida no movimento gay, isso é óbvio. Porém, aí é muito importante que a gente faça uma separação entre a nossa posição como profetas, como pessoas que estão professando uma fé, um determinado padrão, e isso abrange o lado religioso do nosso discurso, versus um outro aspecto da nossa vida, que é o nosso lado cidadão. O nosso lado cidadão, ele habita numa nação onde nós existimos no que é chamado Estado laico. O que é o Estado laico? É um Estado de democracia, onde a religião não influencia o poder público e vice-versa. Pelo menos no papel, pelo menos na teoria deveria ser isso. Mas a gente não... Por um lado, a gente gosta de ter apoio político para ir pregar nas escolas, para ter autorização de fazer culto nas praças, para ter autorização para fazer um monte de evento religioso e até receber dinheiro para fazer evento religioso cristão. Mas a gente não gosta que esse mesmo Estado permita, por exemplo, que os espíritas vão fazer, entre aspas, evangelismo nas escolas. A gente não gosta do fato de que outras religiões tenham esse mesmo direito que nós achamos que deveríamos ter. E nós não gostamos quando outros cidadãos, eles recebem algum tipo de direito dado pelo governo. Esse governo, que foi eleito por todos os cidadãos brasileiros, é que está dando para eles esse direito. Seja união civil ou qualquer coisa. E novamente, entenda, ninguém está negando o fato de que, biblicamente falando, nós entendemos isso como um ato pecaminoso, certo? Não mudou o discurso. Outra coisa é a verdade que a gente vive em um país que se diz Estado laico, e esse país quer dar a esse cidadão um determinado direito. Isso é uma outra conversa completamente diferente. E aí é exatamente onde eu percebo que as coisas se misturam. E aí, qual é o cenário ruim dessa mistura? Em especial, é que hoje em dia
por conta do discurso de alguns líderes políticos cristãos, como o Malafaia, o Feliciano e assim por diante, o cenário que se criou é: a igreja é inimiga dos gays e os gays devem ser inimigos da igreja. E é exatamente esse cenário que a gente não quer. Porque a gente quer ter a oportunidade de compartilhar de uma maneira simples, franca e honesta aquilo que nós cremos para esses cidadãos que são livres para escolher se eles querem ou não abraçar a fé que nós professamos. Faz sentido? Então, o importante é nós entendermos que esse pique, essa postura de inimigos em nome dos bons costumes, ela é muito ruim para nós em primeiro lugar, porque nós vamos perder a oportunidade de compartilhar de uma maneira direta e honesta com pessoas que nós reconhecemos que são alvo, em primeiro lugar, do amor de Deus e também da mensagem que a gente tem para compartilhar. Faz sentido o raciocínio? Tranquilo? Ou não? Então agora pode bombardear. Eu queria fazer uma pergunta, achei muito interessante, corajoso da sua parte, abordar esse tema, né? Que eu acho que acaba ficando meio no limbo. Sim, sim, né? A gente tem medo de falar sobre isso, é Eu verdade. achei muito interessante e eu vejo que assim, para mim, eu sinto assim como um conflito, né? E acho que esse conflito, eu não sei como é que você entende isso, mas é como se assim, como você disse, né? Como cidadão, eu, na verdade eu estava tentando processar o que você disse. Porque eu vou te falar então um pouco, acho que do que fica para mim, né? Okay. Então assim, a prática homossexual é pecado. Sim, a gente não tem dúvida sobre isso. Exatamente. Certo. Por outro lado, na Bíblia está assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Sim. Né? Então assim, eu fico tentando, na prática, eu acho que é difícil você lidar com isso, porque assim, não é amar o seu irmão desde que ele não seja gay. Isso. É amar o seu irmão como a ti mesmo. Né? Exatamente. E assim, e eu acho que eu consigo um pouco processar isso que você falou, intelectualmente falando. Né? Mas assim, na prática, é meio difícil, porque, por exemplo, outro dia eu estava num shopping de uma área bem gay, né? E aí eu estava lá e Foi aí... que comprei caneca, provavelmente. Hã? Foi Não, esse que comprei, foi no não? Centro-3. Não, é o Centro. É que é pertinho, né? E aí, assim, desceu um casal homossexual, masculino, e eu tava lá assim, e aí eles se beijaram, deram um selinho, Sim. assim, no meio da escada rolante. Aquilo, sabe quando... Falei, ai, que coisa, né? Aí depois tudo bem, passou, daí desceu mais outro, a mesma coisa. Aí eu fiquei irritada com aquilo. Né? Então, assim, é um conflito, porque ele é meu irmão, como, né, eu devo amá-lo, mas assim, mas me irritou aquela cena. Eu entendo. E é algo que a gente precisa lidar. Isso Pode repetir? ela falou, ela entende intelectualmente sobre isso que eu falei, essa questão de a gente ama ao próximo como a nós mesmos, independente de quem seja esse próximo do que ele faz. Mas ela testemunhou um casal gay se beijando e isso deu uma... Dois casais gays se beijando e ela teve uma sensação de raiva quando ela viu aquilo. Que eu acho que não deve ser diferente. Então, aí eu separar a ação daquele que a comete. Eu tenho essa mesma sensação sempre que eu ouço político. Verdade. É exatamente a mesma sensação. Agora, novamente, não é a pessoa, é o que ela está falando, é a forma que ela está vivendo. Agora, se isso me afastar dessa pessoa, o problema está em quem? Em mim, exatamente. Porque aí eu nego todo o meu discurso de cristianismo inclusivo. A igreja que eu pastoreio, ela é na Rua Augusta, certo? Então é muito comum ter casais homossexuais que frequentam o nosso público.
Algumas situações, por exemplo, logo que a gente começou a igreja, nós lançamos um site sobre a comunidade, com mensagens e tal, e esse site ele começou a ter muito acesso, uma média de 70 mil acessos por dia a gente estava tendo no site, a ponto de que o site se tornou maior do que a comunidade. Aí a gente matou o site, porque numa comunidade nada pode ser maior ou mais importante que a comunidade, gente, isso é importante, primeira coisa. Mas teve um pastor que me ligou, ele é pastor de uma igreja gay aqui em São Paulo. E ele me ligou, e eu não me lembro exatamente em que área do site lá, tinha a palavra inclusiva no nosso site. Nós éramos uma comunidade inclusiva. E ele se identificou, se apresentou, sou pastor fulano de tal igreja, e eu vi o site de vocês, parabéns, está muito bonito, mas eu acho que você não entendeu o termo inclusivo. O termo inclusivo, e aí ele meio que tentou me dar uma aula a respeito do que significava ser inclusivo, porque na cabeça dele basicamente era ser uma igreja gay. Aí, ele me mandou um e-mail falando isso tudo. Aí eu entrei no site deles, vi que era uma igreja gay e tal, e aí eu falei, eu preciso responder esse cara, mas por e-mail, honestamente, cheio de medo de tomar um processo por alguma coisa que eu falasse e ele entendesse de uma maneira errada, eu falei, quer saber uma coisa, eu vou ligar para esse cara. Liguei para ele, me apresentei, disse quem eu era, então eu recebi sua mensagem aqui e tal, e eu entendi o seu ponto, porém, eu acho que você limitou o contexto do que é ser inclusivo. Tanto que eu entrei no site da igreja de vocês e eu só vi fotos de casais gays. E como hétero, eu não me senti incluído na sua comunidade. Se eu quisesse visitar, fazer parte da sua comunidade, eu não senti que eu seria incluído. Aí ele parou. Puxa vida, pastor, é verdade. Então, vocês entendem que às vezes E, gente, a gente taca tanta pedra nesses caras. A gente rejeita eles de tantas maneiras, a gente julga e rotula eles de tantas maneiras, que é complicado isso. Agora, o meu ponto por que a gente não sente essa mesma raiva e aversão diante de outros pecados? Diante da injustiça social, por exemplo. Como que a gente não sente raiva de ver a população de rua dormindo na rua, e sente raiva de ver um homem beijando outro homem? Ah, não, mas você entende? Pecadão é pecadinho. Injustiça social. Gente, antes da gente continuar com as perguntas, eu queria desmistificar uma coisa. Porque é meio que comum nas igrejas dizer Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Falando bem a verdade, que era uma putaria aquela cidade, não era isso? Que a imagem que se passa, que valia tudo mesmo, e esse era o negócio. Essa é a imagem de Sodoma e Gomorra. Quer ver que interessante o que a Bíblia diz? Alguém leia para nós, por gentileza, Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Se você continua lendo e entende o contexto desse texto, o profeta está dizendo aqui que o pecado de Sodoma e Gomorra era injustiça social. O que é injustiça social? É quando eu deixo de reconhecer o valor nas pessoas que habitam na mesma comunidade que eu, e por isso eu passo a usar essas pessoas. Se as pessoas que vivem na mesma comunidade que eu deixarem de ter valor para mim, e eu achei que é normal usar essas pessoas, eu vou usar elas de qualquer maneira, até para ter o prazer sexual que eu quero. Então, é natural que uma comunidade onde não existe justiça social, ela se entregue a práticas sexualmente inaceitáveis pela Bíblia, inclusive a homossexualidade. Mas o problema não começa na homossexualidade, o problema começa na falta de justiça social, na falta de reconhecer valor nas pessoas. O problema na gente não está nos gays que se beijam na rua, está no fato que a gente aceitar crianças morando na rua como parte da mobília da cidade. E aí a gente passa a acreditar que gente
ou o cachorro na rua, é a mesma coisa. E se eu vejo gente dessa maneira, é normal usar gente, inclusive para ter prazer do jeito que seja. Jesus, uma vez ele foi curar um cego, e ele cuspiu na cara, no limo, ou seja, Jesus curava as pessoas do jeito esquisito, e ele passou aquilo no olho do cara, e ele falou para o cara, você está vendo? Ele falou, tô. O que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores que andam. Ele falou, não, não está bom. Vem cá, vou orar de novo, tem que te orar de novo. Sabe por quê? Porque se a gente vê gente como árvore que anda, árvore é coisa. E a hora que tiver frio, sabe o que você vai fazer com aquela madeira? Você vai socar o machado nela e pôr fogo, porque você está com frio, você vai usar ela. E ficou claro para Jesus, você não pode ver gente como coisa que anda. Você tem que ver gente como gente e coisa como coisa. Então o grande problema de Sodoma e Gomorra, biblicamente falando, eu não estou negando que rolava de tudo, que era uma orgia a cidade. Mas a questão não começa no problema sexual. A questão começa muito antes. E isso é o nosso problema. A gente está acostumado com o muito antes, mas nega o fruto, que é essa loucura desenfreada sexualmente falando. Faz sentido? Nossa, eu queria... Alguém quer falar alguma coisa? Eu não queria polarizar. Não, pode falar. Não, assim, eu só queria corrigir, né? Na verdade, eu acho que raiva não foi raiva, foi uma irritação. Não, e né? tudo bem sentir raiva, Agora, desde que sinta raiva também diante de outro pecado, você entende? Entendo, agora eu só queria corrigir isso. Porque Não. se fosse raiva, eu falava pra você. Fiquei com raiva. Mas não fiquei com raiva, Mas fiquei eu sinto. irritada. Eu sinto. E é bom, Agora, mas não você entende? Não, não pode ser só disso. Agora, uma coisa que eu achei interessante no que você falou é também assim, eu acho que hoje em dia, eu adoro animal, adoro cachorro, adoro gato, mas assim, quando tem um coitado de um animal maltratado, judiado, todo mundo quer adotar. Né? Agora tem um monte de criança de rua e ninguém Esse passa é outro batido, ponto. né? Adoção de casal por criança, adoção de criança por casal gay. Esse é um ponto fundamental. Sabe por que os gays estão entrando na fila para adotar a criança? Porque a igreja não adota. Se a igreja adotasse todas as crianças que estão largadas aí, não ia ter problema deles adotarem. Primeira coisa, gente. Aí não quer que eles adotem, mas quer deixar eles bofando lá no abrigo onde eles estão. Você já foi lá ver o jeito que esses caras vivem? Ou o único envolvimento com as crianças do Brasil é doar R$7 por ano por Criança Esperança. Criança Esperança. Dá licença, gente. Aí dou R$7 lá para o Luciano Huck. Nossa, mudei a situação das crianças no Brasil. Não mudou. Isso você fez para aplacar a sua própria consciência. Se você tivesse realmente preocupado com as crianças do Brasil, você ia lá e adotava meia dúzia delas uma vez. Ah, não, os gays não podem adotar. Por que a igreja não adota então? Só uma pergunta. Eu estou pensando assim, a gente lê que toda injustiça é pecado. Nós temos entendido, eu tenho entendido, que a prática homossexual leva o homem à morte eterna, à perdição. Eu já tentei, penso assim, se eu tivesse alguém que eu amasse muito, que estivesse dentro daquilo que Deus condena, eu iria fazer de tudo para ela se salvar. Mas por mais que eu fizesse, eu não poderia incluir essa pessoa como uma pessoa salva, por mais amor que eu tivesse, porque Deus coloca padrões dentro do pecadinho, do pecadão, que tem coisas que são, vamos dizer, aceitáveis, né? Ou dentro de algo que Deus olha de uma forma, que, por exemplo, o adultério ou o homossexualismo, ele especifica isso. Ele coloca de uma forma que ele diz que essas pessoas são contrárias, vivem de uma forma, são nulas em seus próprios entendimentos. Não que nós não devemos amá-las ou fazer de tudo para salvar. Dessa mesma lista que você está citando, tem a mentira, sim, tem a corrupção. É por isso que eu disse assim, que toda injustiça é pecado. O que seria? Dentro dessa lista,
estão erros que pessoas salvas cometem. Eu estou falando de pessoas salvas, pessoas que foram alcançadas pela graça, pessoas que vivem dentro desse complexo que é a salvação, no sentido de querer dela ter esse entendimento, essa conversão, para que essa mudança vá cada vez mais dominando na vida dela. Porque dentro de nós aqui, quem é que pode dizer que não tem pecado? Não é isso que você está dizendo? Quem é que pode dizer aqui que não tem pecado? Mas dentro desses pecadores que estão aqui, que somos nós, existe uma diferença daqueles outros. Tem que ter, no meu entendimento, porque senão todos seriam salvos. Dentro desses pecadores que somos nós, existem pessoas que foram alcançadas pela graça e que temos em nós uma condição de que Deus nos aceita de uma forma e não aceita outros. A gente tem, eu pelo menos tenho tido esse entendimento, que dentro de todos nós que convivemos dentro da igreja, existem salvos e não salvos dentro da igreja. Dentro da própria igreja. Disso eu não tenho dúvida. Né? E os procedimentos que são aceitos por Deus e outros não aceitos de verdade, tem uns que ele não aceita. Então, quais são os que ele aceita e quais são aqueles não, que ele Então, aceita em parte não, e qual que então, ele não aceita a de jeito corrupção nenhum? não é aceita. De jeito nenhum. Não deve ser aceita. De jeito nenhum. De jeito nenhum não deve. Ok, Não mas- deve ser aceita. Então vamos dizer, não estou falando de ser salvo ou não ser salvo. Existem pecados, todo pecado é injustiça. Mas existem coisas que nós cometemos. Como que se comporta alguém que foi alcançado pela graça, que tem esse novo entendimento, essa conversão? Ela não se conforma com o pecado, ela não fica confortável dentro desse estado. Então ela há de buscar uma forma de se No regenerar. entanto, ela continua cometendo o pecado. Mas ela não deve cometer. Ela não deve, isso é verdade, mas ela comete. O homossexualismo, dentro daquilo que a gente lê ali, ele é específico, é uma coisa condenada. É alguém que dentro dessa condição ela não é aceita por Deus de jeito nenhum. O que vocês me dizem a respeito disso? Só houver um arrependimento, né? Hã? A partir do momento que se arrepende, E essa é a ferramenta, a estratégia para curar qual pecado? Todos eles. Todos. Então a gente volta ao ponto que não existe pecadão e pecadinho. E a homossexualidade não pode ser tratada como um pecado pior do que qualquer outro. Não é pior, mas existe lá. Não é pior, mas é ruim, é mais ruim. É mais ruim. Mas esse é o entendimento que nós temos. Porque diz que toda injustiça é pecado. Toda. Toda é pecado. Então não está excluindo nada. Mas ao mesmo tempo, diz que há pecado para a morte. E ele ali chega, é radical, diz até para não pedir por ele. Né? Não é o que nós fazemos, de verdade. A gente pede e quer incluir todos. Qual é o pecado para a morte? Todo pecado é para a morte. Todo. A não ser que a gente já tenha alcançado o entendimento que a gente tem que se regenerar a cada momento, tem que se consertar a cada momento. Mas eu não acredito que um homossexual que vive na prática homossexual possa se comparar com alguém como um pecador. Todos são pecadores, todo mundo é igual. Eu não acredito. Então o pecado dele é pior. Vamos dizer que sim. Até certo ponto, sim. Vamos dizer que Se sim. ele não... Vamos dizer que sim é uma postura perigosa. Porque, vamos dizer que sim, coloca talvez na boca de Deus uma palavra que ele nunca disse. Porque ele... Então, Mas e aí, ele, o senhor ele entende? distinguiu pecados. E eu Não, quero ele entender fez uma assim. lista. E dentro dessa lista, junto com a mentira, ele colocou a homossexualidade. Sim, Dentro da mesma lista. sim. Então, por isso que ele pede que a gente tem que mudar. O homossexual, ele tem que parar com a O prática. senhor ainda mente? Então eu tenho que parar com isso. Assim como o homossexual, ele tem que parar com aquilo. Aham. Mas o senhor é aceitável e ele não. Não, ninguém é aceito. Mas Nem o senhor. ninguém é aceito. Dentro desse padrão. Ninguém é aceito. Dentro desse padrão. Exatamente. Então, Se eu for colocar Então a dentro- mesma graça que Deus dispensa para perdoar alguém
legal como o senhor é aquele que dispensa para perdoar um louco, desvairado, picha. Essa é a realidade. Então, mas o entendimento nosso é que existe essa... Então, eu entendi. O entendimento nosso é ruim. O entendimento bíblico é outro. O entendimento bíblico não faz diferença. Porque se fizer diferença, já é pecadão, é pecadinho. Isso é teologia. Teologia é a capacidade de explicar alguma coisa que seja universal. Qualquer teologia que se especifica dentro da sua aplicação, ela é uma porta aberta para a heresia. Teologia só é boa quando ela é capaz de ser aplicada universalmente. Porque a palavra de Deus ela foi escrita para todo homem. E esse é o conceito. A partir do momento que eu começo a desmembrar demais a teologia para ela servir uma resposta de um grupo, dentro de um contexto existencial, dentro de uma era da história da humanidade, eu estou estuprando a teologia. Outra mão aqui. Então, até é um assunto um pouco difícil de abordar, né? E até tentando esquematizar um pouco uma lógica, eu acho que a questão é que deve ser considerado um pecado como qualquer um outro, certo? E... por mais difícil que seja aceitar então, eu acho que o problema eu entendo que é que às vezes quando fala que é homossexual, já dá a conotação de que está vivendo na prática de um pecado. E às vezes quando é mentira, uma coisa que é mais encoberta, e que a gente sabe que faz... tem pecado que faz mais fumaça e menos fumaça. Então, né? acontece isso. E eu acho que o problema também, quando se chega dentro da igreja, é como nós tratamos os pecados. Exatamente. Tem que tratar do mesmo modo todos os pecados. Se mente, deve ser tratado do mesmo modo que os outros pecados. Então eu acho que a dificuldade nossa está nessa questão, de sermos muito condescendentes com os pecados, tratar algumas coisas a mais, outras menos. Então, mesmo no exemplo do pastor, né, tudo bem, eu não concordo com a afirmativa, com a justificativa dele, certo? Que você é gay, né? Talvez se dissesse, você tornou a prática do pecado, por isso você não pode cantar, assim como se tivesse um outro membro da equipe, se tivesse sexo fora do casamento, fora de um relacionamento, deveria sair também, né? Então, o tratamento deve ser coerente. Exatamente. E isso é relativo à declaração de fé. E nenhum movimento gay tem direito a dizer a forma que a gente vai interpretar e viver essa fé. Por quê? Isso é uma comunidade de fé dentro de um Estado democrático. E a forma que a gente vai viver e interpretar essa fé pertence às pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, eu acho que o grande problema é nosso, dentro da igreja. Exatamente. E nós somos condescendentes com todo tipo de pecado, às vezes menos até mais com o que é homossexual. E se chegasse um travesti aqui? Então vamos aumentar, vamos exagerar a cena. Você entende? Gente, entenda o seguinte, o mundo que a gente vive, eu recebi ligação de um pastor amigo outro dia, olha a situação que ele tá tendo que lidar na comunidade dele. Um casal veio e começou a participar dos cultos, começou a frequentar a igreja, começou a conhecer as pessoas, um casal muito simpático, eles tinham uma filhinha, era o João e a Maria, vamos dizer. E eles foram conhecendo as pessoas e tal, e aí chegou a época de ter o batismo na igreja. O pastor falou, olha, se você quiser se batizar, tal. Aí eles foram lá, pastor, a gente quer se batizar, mas antes da gente se batizar, a gente queria marcar uma hora e conversar com você, beleza? Beleza. Aí foram até o gabinete, começaram a conversar com o pastor. Então, pastor, a gente está vindo aqui faz um tempo já de gostaria de se batizar. Eu sou o João, essa é a Maria. Mas quando nós nos conhecemos, era o João e o João. Aí o João fez uma operação de mudança de sexo e se tornou a Maria. E o João e a Maria, casal agora, adotou a Mariazinha, que é a nossa filha de 4, 5 anos. E agora, pastor, como é que a gente fica? A gente se converteu, a gente quer se batizar, a gente é uma família, e daí? E a gente está discutindo se crente pode ou não pode ouvir música do mundo? Gente, vocês têm noção que nós perdemos totalmente a conexão do que são os problemas dessa geração de verdade? E aí, o que você fala com um casal desse?
aqui termina a história. Aqui termina a história, porque é complexo demais. É complexo demais uma situação dessa, para a gente ficar discutindo bobeirinha, porque esse é o tipo de dúvida que a nossa geração tem. Enquanto a gente está discutindo, a PEC, eu não sei se é PEC, o projeto de lei da Era Bernardes, lá, aquele que acrescenta homossexuais, né, com uma pena maior, é realmente um projeto perigoso para a igreja ou é muito marketing do lado? eu acho que é mais marketing, mas você leu o texto? O que você achou? Eu achei que não é tão perigoso quanto se é. Por quê? Por que você achou que não é perigoso? Agora vai ser. Tá, deixa eu te ajudar. Provavelmente. Eu não considero esses textos perigosos pelo seguinte, pelo que eu falei com vocês. Nós vivemos dentro de uma realidade laica. Se o Estado quiser dar direitos para esse grupo, gente, o Estado vai dar, porque as pessoas que nós chamamos de Estado hoje foram eleitas por quem? Por nós mesmos. Então, isso... Nossa maioria, que não é todo mundo. Mas é o povo brasileiro, certo? Fato. Né? Não. Estamos entendidos, certo? É a democracia. E o povo brasileiro que botou esses caras lá, eles estão com o desejo de fazer isso, certo? Eu acho que seria uma boa questão da gente pensar quem a gente coloca lá. Mas isso é direito civil, gente. Direito civil é uma outra questão completamente diferente do que nós estamos discutindo, que é a questão da homossexualidade na relação com uma comunidade de fé baseada na Bíblia. Vocês conseguem fazer a separação dessas duas coisas? Como direito civil, a gente pode dizer várias coisas. E a gente deve dizer. Mas no fim das contas, a única coisa que a gente tem para dizer é o nosso ponto de vista bíblico-religioso sobre essa questão. Que afeta não a pessoa, mas a prática que aquela pessoa vive. Essa separação que é a mais fundamental de todas. A partir do momento que eu não consigo separar a pessoa da prática dela, eu não deveria me relacionar com ninguém, nem comigo mesmo. Porque nem sempre a minha prática condiz com o meu discurso. Faz sentido? Próximo. Tem duas coisas que eu queria falar. Bom, sobre a PEC, eu acho que sim, que ela é perigosa, né? Eu acho que ela seria uma brecha para que a igreja seja perseguida, que a igreja seja apontada, seja processada, sei lá. Mas eu acho que é uma preocupação que a gente não deve ter como igreja, porque, assim, cristão não ser perseguido, assim, a gente vai ser perseguido. Então, eu acho que muitas vezes a igreja se preocupa demais de se defender, de não, e esquece o principal, né, que é levar o amor para essas pessoas e, assim... Eu transformei esse cara no meu inimigo. O que é o inimigo isso? E aí outra coisa que eu queria falar é quanto, assim, muitas vezes a gente acaba usando a Bíblia, né, para a gente explicar algo, para a gente justificar algo que a gente acredita, né, algo da nossa cultura. Né, e, por exemplo, assim, na nossa cultura que a gente vive hoje, há discriminação contra os homossexuais, né, e ainda mais, eu acredito que ainda mais no meio, por exemplo, japonês, né? Assim, eu acho que, por exemplo, pra mim, assim, eu acho que, por exemplo, se tivesse na minha família alguém assim, ia ser muito complicado, né? Acho, não que sejam mais, mas eu acho que sim. Acho que, nossa, o japonês deve ser muito complicado. Mas, acho que muitas vezes a gente procura a Bíblia justificativos, não, para poder condenar tais práticas. Só que a gente esquece, né? É exatamente isso, que todos, né, tem outros pecados também, né? E não existe pecadinho e pecadão, né? Então, assim, mas acho que muito mais do que
Porque a igreja hoje, eu acho que ela não... A questão não é porque a Bíblia condena, eu acho que a nossa cultura já condena. Né? E os cristãos buscam na Bíblia... Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto interessante. Se eu não gosto, logo a Bíblia deveria condenar. Porque existem dois jeitos de ver as coisas, existe o meu jeito e o errado. Essa é a premissa. Por exemplo, eu estava falando com a irmã ali, eu tenho tatuagens. E eu fiz essas tatuagens depois de crente, depois que já era pastor, inclusive. E aí, alguém chega para mim e fala, Júnior, mas a Bíblia diz, lá em Levítico, que se você não, pelos mortos não faça marca sobre o seu corpo. E isso é tatuagem. Até na NVI aparece escrito tatuagem. Em português, pelo menos, aparece escrito tatuagem. Aí fala, nossa, putz, então está na Bíblia. Eu estou em pecado. Só que o cara nunca leu o versículo anterior àquele que diz o seguinte: não apare a extremidade da sua barba. Não corte o cabelo em redondo. O que é cortar o cabelo em redondo? É ter franja. Então, se aquele texto está falando sobre tatuagem e ter tatuagem é pecado, se barbear também é pecado e ter franja também é pecado. Por que eu aceito uma coisa e não aceito a outra? Porque eu gosto de franja e eu gosto de gente barbeada, mas eu não gosto de nego tatuado. E é assim que a gente vai separando o que é e o que não é, o que vale ainda e o que já foi abolido. Eu não estou defendendo a tatuagem, eu estou falando que eu fiz porque eu gosto. Enquanto eu morava na casa da minha mãe, eu nunca fiz. Tá? Ponto. E se você falar que o Júnior falou que beleza, você é vagabundo. Não foi isso que eu quis dizer. Não muda o que eu estou dizendo, não. Tá? Estou falando que é uma escolha que eu fiz. E é uma... Vocês entendem a questão do argumento bíblico? Eu não gosto disso, logo isso tem que ser pecado. Eu não gosto daquilo, eu preciso encontrar uma justificativa bíblica que diga que aquilo é pecado. E, gente, no fim das contas, a Bíblia é mãe de todas as heresias. E eu encontro justificativo para o que eu quiser na Bíblia. A própria comunidade gay não coloca Davi e Jonatas como gays? E por aí vai. Eu acho que há uma distinção entre cultura, preconceito e pecado. Eu sou gaúcha e no Rio Grande do Sul, infelizmente, meu estado foi o último estado no Brasil a aceitar a abolição da escravatura. Ainda hoje, 2013, é agressivo para os gaúchos. Graças a Deus eu já não estou mais lá, né? Virei paulista de coração, mas um branco saiu com o negro, todo mundo olha. É uma questão cultural. A minha religião não é essa aqui. Eu estou aqui, de coração aberto, para aprender, para ampliar horizontes, até porque eu sou uma educadora. Né? E a Bíblia, dentro da minha religião, também tem as suas interpretações, como tem Batuque, como tem a Assembleia, como tem a Universal, como tem a Espírita. Então, acho que há uma diferenciação aí em como julgar, né? Porque está sendo tudo muito julgado, entre o que é cultural, o que é preconceito e o que é pecado. Exatamente. O pecado é aquilo que a gente, como eu falei no início, é aquilo que claramente eu posso reconhecer como uma prática que para as pessoas que professam essa determinada religião se tornam inaceitáveis. Isso não qualifica a pessoa que pratica isso de maneira alguma. Certo? Isso é fundamental, eu consegui fazer essa diferenciação. O que me qualifica é o que eu sou como gente. Isso me qualifica. Aí eu encontro a minha identidade. Não é na prática. Certo? Porém, e aí concordando com algumas coisas que o senhor falou, inclusive, é óbvio que se a fé cristã, se o padrão bíblico, ele é importante para mim, naturalmente eu vou ser convidado a me tornar uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais justa socialmente, uma pessoa mais inclusiva, uma pessoa mais próxima e assim por diante. Certo? Isso é fato, isso é um 2 mais 2 que a gente pode fazer sociologicamente falando. Tá? Mas eu não posso qualificar a pessoa por uma ou outra escolha dela.
Aí eu quero tocar um assunto interessante, que aí existe esse grande debate. Que hora que é? Meio-dia 15? É? Ou já era, por exemplo? Já era? Mais 5 minutos só. Só tocar um ponto interessante, que onde existe um grande debate. O sujeito nasce ou não nasce gay? O que a gente... essa era a pergunta? Isso mesmo. O sujeito nasce ou não nasce gay? Acho que o estudo mais complexo, sério, que existe nesse aspecto é o próprio projeto Genoma. Que desculpa, por incrível que pareça, o projeto Genoma hoje é liderado por um cientista que ele é pastor, ele é cristão. Tem vários livros desse cara já publicados, e eu estava lendo um livro dele que não tem em português ainda, que é o último livro que ele escreveu, e ele fala algumas coisas interessantes a respeito disso. Então, gente, nós estamos falando do cara, calibre de cientista, que está liderando o projeto Genoma, tá? Que é o mapeamento de todos os genes do ser humano, e a função e tal, é um negócio extremamente avançado. Você tem que ler o livro do cara com o dicionário do lado. Mas o que ele fala a respeito disso? Ele fala, olha, ainda aqui no projeto Genoma, nós não podemos afirmar que existe o gene gay, no sentido que, uma vez havendo algum tipo de reação naquele gene específico, o sujeito nasce invariavelmente gay. Porém, da mesma forma que nós já encontramos genes que em um ambiente de violência, eles se agrupam e reagem de uma determinada maneira, tornando aquela pessoa violenta, nós já podemos dizer que existem sim, pelo menos alguns genes, que mediante algum estímulo, algum gatilho, eles vão reagir, criando essa tendência homossexual. Então, quem escreveu isso, quem falou isso, não fui eu, é um pastor, cientista, chefe do projeto Genoma. Vocês entendem a relação? De acordo com esse cientista, o que já é cientificamente, a única coisa que é cientificamente comprovada, primeiro, ninguém necessariamente nasce gay, da mesma forma que ninguém nasce violento, que ninguém nasce corrupto. Porém, existe uma tendência genética que, mediante um estímulo ou um gatilho exterior, pode causar o despertamento dessa tendência. Ou seja, ao mesmo tempo que a ciência ainda não pode dizer que existe, ela não pode negar, isso é um pastor que está falando, tá? Ela não pode negar que mediante um gatilho, da mesma forma que uma pessoa se torna violenta, ela pode despertar a tendência homossexual. Isso é ciência. Isso não é teologia, é o que eu acabei de dizer para vocês. Isso é ciência. Ipsis literis de um cientista que está liderando o projeto Genoma. Essa afirmação me deixa confortável? Não necessariamente. Mas é o que a ciência tem para dizer hoje em dia. Então, por um lado eu vejo o movimento gay dizendo, não, já foi comprovado que o cara nasce gay. Não, não foi comprovado. Por outro lado, eu vejo a igreja dizendo, não, isso é uma escolha que o cara fez que não tinha nada a ver. Também não é necessariamente a última coisa que foi descoberta a respeito disso. A realidade está em algum lugar no meio dessas duas afirmações que são extremas. Pois não. Só para abrir um parênteses, porque eu também sou cientista, eu sei que ele fez essa afirmação, mas também é perigoso você falar que algum estímulo pode levar a isso. Realmente pode acontecer, mas o problema é que a gente não sabe qual que é esse estímulo. Exatamente. Então não, tem gente que fala, não pode assistir a novela tá, das oito, entendi. porque isso pode... Não, isso aí mata todos os restos de neurônios. Não, então, porque o estímulo pode ser até, sei lá, a luz do sol, até... Exato. Então, quer dizer, muito obrigado. Muito obrigado. Ele pontuou exatamente isso. Um dos estudos que existem já avançados em matéria de gatilho são os hormônios que são colocados nos alimentos. Exatamente. É uma coisa já Exatamente. cientificamente comprovada. Uhum. Então, vocês entendem? Essa discussão, ela não pode ser tratada de uma maneira rasa, porque ela não é rasa. Ela não é uma coisa que a gente, em 20 minutos, vamos entender aqui, é isso aí, pronto, acabou, vamos embora. Gente, não é. Certo? Mas, como que é fundamental que a gente saia disso? Primeiro, entendendo que esse cara não é meu inimigo.
Ele não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele a princípio. Agora, o que vai determinar isso é a forma que eu tenho coragem de me relacionar com ele. Novamente, fiado na graça perdoadora de Deus, que me aproxima de todas as pessoas, e fiado na palavra de Deus, que diz que quer salvar todas as pessoas, o que quer que isso possa significar para você. Certo? Ainda naquela questão da cultura, né? De o cristão, ele muitas vezes procurar mais como condenar do que mudar a sua própria cultura, né? Não para aceitar, mas para pecado, mas aceitar o pecador. Acho que assim, em termos práticos, assim, além de, lógico, buscar a Deus, vai buscar ser mais parecido com Jesus, porque é isso aí, mas assim, se tem alguma orientação, alguma dica de como a gente, porque assim, né, eu fico pensando, se entrar uma pessoa homossexual hoje aqui, a gente não saberia, né? Acho que cara, você começa perguntando o nome da pessoa. Não, sabe de uma coisa? Muito simples. Eu nunca ganhei, entre aspas, para Jesus, ninguém que eu não tivesse ganho para mim primeiro. Sim, não. Então, que nem você falou, você mesmo deu um exemplo, né? Se eu entrasse para travesti aqui, eu acho que a igreja ela precisa se preparar, né? Mudar a sua cultura de uma forma que ela aceite o pecador, né? E da mesma forma que outros pecadores também. Assim, o pecador, ponto. O pecador gay não é pior que o pecador. Isso, exatamente. Mentiroso. Por exemplo, eu não. Fofoqueiro. Mentiroso, acho que assim, acho que talvez o pecado do homossexualismo seja. Tem poucos pecadores homossexuais comparado a pecadores mentirosos. Eu concordo. Isso é verdade. Então, por exemplo, pecadores mentirosos, a gente meio que está socializado já, faz parte da nossa cultura. E, por exemplo, eu não recomendaria assim para ninguém assim, tipo, ir lá, por exemplo, na Rua Augusta para lá se socializar, né? Mudar, mas assim, existem casas, igreja, entrar nessa cultura e se conhecer e saber se você conhece em algum lugar. Eu sei que lá na nossa igreja a gente consegue ter um pouco desse contato, mas cara, para que fato é, o slogan da minha comunidade é proibido pessoas perfeitas. Bom, é isso. É isso. Se você é bom demais, aquele lugar não é para você. Se você está disposto a compartilhar a vida, a graça, lágrimas e sorrisos, é nóis. Só uma observação. Você citou a comunidade ou a igreja gay, né? Mesmo que ela fale que é evangélica, não sei o quê, eu acho que seria bom esclarecer que a gente não pode considerá-los como uma comunidade cristã. Porque o foco é outro. Mesmo que ela venha a ser inclusiva, né? Tá. Eu te diria o seguinte. Não sei eu te convido, cara. É difícil demais. Pelo seguinte, porque você já ouviu algum podcast ou foi ao culto dessa igreja? Não, mas pelo que a gente ouve, ou vê no jornal, ou o discurso é outro. Não acredite no que você vê no jornal, especialmente na Veja, porque se for falar que tem um rei do camarote lá, cuidado. O que dá a entender é o seguinte, né, que você pode ser gay, e quando você entende que pode ser gay, você pode ver na prática. Exato. Né? Tá, esse ponto a gente tá mesmo claro. Na prática eles falam assim, nós vamos na igreja, nós oramos, cantamos. Exatamente. Não sei se é um culto, cara. É assim, não tem nada diferente de um culto normalmente neopentecostal, qualquer igreja que a gente vai por aí, certo? E eles falam, inclusive, o entendimento deles, a leitura deles, e aí eu estou falando de uma leitura bíblica que eles fazem, tá? O que eles vão dizer? Falam, olha, você é gay, viva a sua homossexualidade, mas a Bíblia fala que você não deve ser, você não deve ser promíscuo. Então você deve ter um parceiro, uma pessoa com quem você vai dividir a vida, com quem você vai se casar, com quem você vai ser uma família. Você entende? Esse é o discurso dos caras. Mas esse parceiro? E o parceiro? O que é esse parceiro? O parceiro é você que vai dizer.
Não, o que eu estou dizendo é como é fina a linha que separa um discurso do outro. Esse é o meu ponto. Eu não estou dizendo que é certo o discurso, nem que eu concordo. Tanto que, por exemplo, teve um dia, na minha comunidade, tinha um casal lá, 2 rapazes, estava na cara que era um casal, e naquele dia, não sei porquê, eu faço questão, eu sou amigo dos caras, a gente brinca, a gente tá, mas a mensagem que eu preguei aqui é a mensagem que eu prego lá, e é uma mensagem de orientação heterossexual. Ponto. É assim que eu acredito, dessa maneira, mas isso não me separa deles. E por algum motivo eles continuam vindo ouvir essa mensagem da minha comunidade. Mas teve um dia que esse casal me chamou a atenção, não sei, alguma coisa. Enquanto eu estava pregando, eu estava pensando, será que não está claro o suficiente para esses caras que nós somos uma igreja de orientação heterossexual? Por que ele continua vindo aqui? Será que ele está achando que eu vou fazer o casamento dele? Dúvida honesta minha. Não, eu acho que o problema é a igreja dar esse direcionamento que o casamento pode ser com um parceiro, pode ser com um homem. Não, esse é o discurso deles. Então, é o discurso da outra igreja. Exatamente. Não, mas nesse ponto, acho que a gente não podemos concordar, senão a gente vai aceitar o casamento homossexual. Com certeza, estamos na mesma página. Mas o conflito era o seguinte, aí eu fui conversar com eles. Cara, vocês entendem que a gente não é uma igreja gay? Entendo, pastor. Você entende o nosso posicionamento a respeito disso? Eu entendo, eu sei ler a Bíblia. Eu entendo que o que ela fala é isso que você está dizendo. Então por que você continua vindo aqui? A resposta daquele cara calou minha boca. Foi porque, por incrível que pareça, esse é um dos poucos lugares que eu sinto a presença de Deus. Então, esse é o ponto, pastor. Por exemplo, o pastor Ed René, ele fala o seguinte, que a gente não deve confundir a igreja institucional com o corpo de Cristo. Porque ela pode ter todo tipo de pecador, a institucional. E ela deve aceitar todos esses, para que ouvindo a palavra, venha se converter. Então não é uma igreja perfeita. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que pode ter um gay, pode ser um homossexual, a nossa função não é converter, a nossa função é pregar. A partir do momento que foi pregado, que foi ensinado, isso passou a ser responsabilidade daquele